que a gente vai começar agora a discutir a situação dos dois mineiros da Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois com derrota. E justamente quando a rodada ajuda. E a pergunta é a seguinte: você acredita que Atlético e América vão se classificar para a Libertadores do ano que vem? Você vote sim ou não aqui na nossa enquete. Enquanto isso, a gente conversa aqui com os nossos comentaristas para saber. E você dá a sua opinião também e a gente registra a sua opinião. Edu, você acredita que teremos Atlético e América na Libertadores, a exemplo que foi esse ano, na temporada do ano que vem? Ô, Romano, primeiro pedir pro pessoal deixar o likezinho aí pra nós, né, Também deixa cara? o like. Deixa o like aí, dá aquela força. Senta o dedo. Senta o dedo. Eu acho que pelo aproveitamento, pelo desempenho do Atlético, tá cada vez mais difícil, né? Num primeiro momento, o Atlético dependia só dele, tem um time muito bom. Num segundo momento, passa a depender dos títulos do Flamengo, por exemplo, da turma que está no G4, para que abra mais vagas. E agora, nesse momento, o Atlético começa a ver a turma que está chegando atrás, América, Botafogo, Goiás, Santos. A turma está muito próxima. Então, o Atlético passa a secar quem está atrás também. E eu já havia alertado para isso há algumas semanas, né? Estava chegando no ponto que o Atlético ia ter que parar de secar a turma da frente para começar a secar a turma de trás. Mas um detalhe, as rodadas, inclusive, têm até ajudado. A turma da frente está perdendo. Só que o Atlético perde também. Exatamente. O Atlético não consegue pontuar. O fato é que o aproveitamento do Cuca é péssimo, o trabalho do Cuca é péssimo até aqui. E eu vou continuar com a minha opinião lá de trás. Não é 100% de culpa do treinador. É um conjunto de fatores. O bolo ele é dividido em fatias e não apenas a culpa para um. Em determinado momento me chamaram de passador de pano. Quando eu não fazia defesa do Turco, e sim eu dividia a culpa. E agora a coisa está ficando cada vez mais clara, né? Para mim, aí fica um discurso repetitivo, Romano. É um problema de elenco, de acomodação, o problema do América, que também faz parte da pergunta. De limitação mesmo, de qualidade, de elenco. Acho que o América faz um campeonato absolutamente dentro da expectativa. Então, toda a crítica que a gente faz ao Atlético nesse momento, não há como fazer ao América. O América está dentro da expectativa. Se o América conseguir vaga na Libertadores, é lucro, é o título do América. Ou seja, o campeonato do América até aqui, apesar da derrota de ontem, o campeonato do América é muito bom. É acima da expectativa. Aliás, estava 9 jogos sem perder. Isso, e teve uma derrota normal, muito mais pelo resultado, porque o campo estava muito pesado também. A América não fez um péssimo jogo, acabou perdendo o pênalti, mais um pênalti, né? Quando o Maidana perdeu o pênalti, caíram em cima do cara. Aí depois disso o Henrique Almeida perdeu, agora o Benítez perde. Então o pênalti perde quem bate. Mas isso no América é uma coisa recorrente, né? Porque o América perdeu um campeonato mineiro pro Atlético por pênalti perdido. E foi uma temporada de muitos pênaltis perdidos também. Então a culpa não é do atleta, né? Então acho que é trabalhar no dia a dia a cobrança. Não há como comparar situações, eu repito. O campeonato que o América faz nesse momento é completamente acima da expectativa, ou dentro, como queiram. O campeonato é muito bom do América. O campeonato do Atlético é absolutamente abaixo da expectativa, abaixo da crítica, é péssimo trabalho do Cuca, é péssimo trabalho do elenco, dos atletas, porque anteriormente o Atlético pelo menos entregava alguns resultados. O desempenho estava preocupando. Hoje não há desempenho e não há resultado. E é muito preocupante. Sabe o que preocupa mais? Dentro do clube ninguém sabe aonde está o problema. E se não sabe aonde está o problema, você não tem como começar a corrigi-lo. E tem um outro problema também, né, Alexandre? Ao invés de se preocupar com o que está acontecendo dentro, fica mais preocupado fora. Tá, perseguição, não gosta do clube, quando cobra, né? Quando a gente cobra, tem gente dentro do clube que acha que não gosta dele, que leva para o pessoal, quando na verdade deveria levar para o coletivo, para ver o que está acontecendo. Mas você acredita que Atlético e América vão para a Libertadores no ano que vem, exemplo do que aconteceu esse ano? Ô Romano, eu acredito sim. Inclusive aqui, eu estou terminando de fazer um levantamento aqui, que, olha só, pegando os últimos 5 anos como referência, tá? E a gente vai ter um G8 no Brasileirão, né? Porque quando a gente pega a classificação aqui, a gente vê que os finalistas da Copa do Brasil são o 4º e o 5º colocado, o Corinthians e o Flamengo. E os finalistas da Libertadores, o 5º e o 6º, o Flamengo e o Atlético do Paraná. Na minha opinião, o Flamengo entra como muito favorito nas duas decisões. Eu acho que ele vai concentrar todas as forças agora. Isso já está claro.
Ontem jogou muito desfalcado por causa de seleções e de expulsões, né? O Fla-Flu teve expulsão do Marinho, do Everton, Cebolinha, que são reservas, né? Então, o que acontece? Inclusive, tem um dado interessante, né? Porque o Galo, bom, a gente não sabe se vai aproveitar, né? Porque como a gente costuma dizer, o mar não está para peixe, né? Mas o Flamengo e Atlético do Maracanã é exatamente no meio dos 2 jogos finais da Copa do Brasil. O jogo de ida é dia 12 de outubro, o feriado, na Arena Corinthians, e a volta é uma semana depois, 19, no Maracanã. Aí você pega o time reserva do Flamengo. E o Flamengo e Atlético é dia 15, um sábado, 28h30 da noite, no Maracanã. Aí a gente vai precisar ver qual será o time reserva do Flamengo, se é o de Vidal, o Everton, Cebolinha, Marinho. O Atlético pegou o Palmeiras ontem, todo desfalcado, todo quebrado. O Palmeiras ontem não teve o Everton, não teve o Gustavo Gomes, o Danilo, o reserva dele, que é o Gabriel Menino, o Zé Rafael e o Rafael Veiga. Titulares 5. Pois é, o Luan, que é zagueiro, não vinha jogando, atuou como volante. Primeiro tempo dele até teve muita dificuldade, todo improvisado. Flamengo reserva é superior a esse time do Palmeiras. O Atlético perdeu em casa, vai jogar no Maracanã. Agora, olha só, Romano, o que tem aqui? Para ser o 8º colocado, se a gente tiver um G8, e aí o 8º colocado e o 7º, eles jogam aquela pré-Libertadores, tá? Nos últimos 5 anos, a maior marca para ser o 8º colocado foi de 54 pontos. O Atlético tem 40 e disputa 30 ainda. Tem que fazer então 50%. O Atlético precisaria de 14 pontos em 30, mais ou menos 50%, tá? Para ser o 6º colocado, a maior marca foi 59, a menor 55. Então vamos pegar a média, que dá 57. Aí o Galo precisaria de 17 pontos em 30. Então o Atlético deve precisar aí de mais ou menos umas 6 vitórias nesses 10 jogos finais para poder pegar essa vaga. Ou aí o empate vale 1 ponto, mas de toda forma, aí já seria um aproveitamento, esses 18 pontos em 30. Mas tem um dado assustador aqui, né? No site da UFMG, classificação das últimas 10 rodadas, o Atlético é o 15º, somou apenas 8 nas últimas 10. Se nas próximas 10 tiver essa projeção, faz 48, vai ficar brigando no final para não cair. E nas próximas 10, se ele dobrar pela média histórica, ele vai para a pré-Libertadores. Aí ele consegue. Se ele dobrar, ele vai a 16, seria 56. Tem que dobrar a meta. 56 sempre garantiu pelo menos o 8º lugar nos últimos 5 anos, mas de toda forma, ele iria para a pré-Libertadores. Aí eu não sei se você, Romano, e o Panzi concordam, mas eu acho que, primeiro que pela qualidade do elenco do Atlético e pelo nível de investimento que o clube faz, tá? E a gente precisa destacar, o salário está em dia, beira o vexame o Atlético ir para a pré-Libertadores num Brasileirão que vai ter G6 na fase de grupos. Eu não acho fechão, eu acho fracasso. Isso, fracasso. Só que tem um outro ponto que aí pode impactar na temporada, porque muda completamente o planejamento. E o Atlético pode estar vivendo mais uma transição de comando técnico. Porque eu acho que a cada fracasso fica mais complicada a permanência do Cuca. Também acho, até por conta dele mesmo, né? Só que aí, Romano, é o que o América viveu esse ano, por exemplo. Você precisa estar num nível físico muito superior ao que você estaria no início da temporada. Por quê? Porque você tem 2 mata-matas que valem vaga na fase de grupos da Libertadores. Tá? E você cair nesses mata-matas, e isso pode acontecer, o Fluminense mesmo, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, faz uma belíssima campanha, por mais que tenha sido com outro treinador, mas com o mesmo time, o Fluminense caiu na fase preliminar da Copa Libertadores. Caiu diante do Olímpia, do Paraguai. Então, o que acontece? É um sorteio. O sorteio também, o América pegou um Barcelona do Equador. Não é fácil você jogar contra o Barcelona do Equador. Tem um detalhe aqui, ó. Tô olhando os próximos jogos do América. A situação do América não é fácil, em termos de adversários. Tá, mas o problema é o seguinte, eu acho que é muito até do que o Pano já destacou. O campeonato do América é muito diferente do campeonato do Atlético. O campeonato do América tem como objetivo principal não cair. O do Atlético tem como objetivo principal ser campeão. Então, são extremidades. O América está atrás do Atlético, é o primeiro atrás do Atlético, e faz um campeonato para ele muito melhor que o do Atlético. Dentro da expectativa do América. E se tivesse empatado ontem, o América estaria à frente do Atlético pelo critério número de vitórias. Agora, eu vou manter minha coerência. Eu acho que o problema do Atlético não está no treinador. Eu acho que o Atlético, se quiser continuar com o Cuca, para mim, seria um erro
trocar novamente o comando técnico. Mas não teria ali dentro do elenco alguns jogadores que, por exemplo, não gostaram da volta dele? Se tem jogador que não gostou da volta do Cuca, já passa para o elenco que o técnico do ano que vem será o Cuca, e o jogador agradece, ele procura outro lugar. Sabe por quê, Romano? O Atlético não pode ficar refém de atleta. Ah, não quero treinador, tem que trocar. Não, o Atlético já tinha um treinador, não deu certo, trocou esse treinador, não tá dando certo, tá com outro treinador, vai trocar de novo? Vai ficar tirando o sofá da sala o tempo inteiro? Então, oxigena o elenco. Espera acabar a temporada e renova o elenco. Você não precisa mudar 100% do elenco, mas oxigenar é trocar ali 4, 5, 6 peças e começar com um elenco renovado, um time renovado para a próxima temporada, mas já com a sequência do trabalho técnico. Ou vocês vão me dizer que o Cuca é um péssimo treinador, o Atlético tem que trocar. Agora, eu não sei se você concorda comigo que a diferença básica que existe entre o trabalho do Turco e do Cuca é que, com o Turco, o Atlético conseguia a entrega técnica e com o Cuca não vem conseguindo, porque o Atlético, quando o Turco saiu, acho que era vice-líder do Brasileirão, não era? Era vice ou terceiro? O Atlético era G4. É aí que eu acho que... O Atlético tinha um aproveitamento com o Turco que ele não consegue ter com o Cuca. Não jogava o futebol que se esperava, mas de toda forma... Se não tinha o futebol, tinha o resultado. Sim. Com o Cuca, não tem nem o futebol e muito menos o resultado. E quando você investe em muita qualidade, e, gente, aí a gente vai falar de novo, fica parecendo repetitivo, mas quem entrou no time do Atlético ontem no decorrer do jogo? Pavon, Otávio, Ademir, Nacho e Allan Kardec. Esses caras saíram do banco para entrar no time do Atlético. Então, olha o nível de qualidade que tem o elenco do Atlético. Isso sem contar a turma que está machucada, ou a turma que estava em seleção. Tá? E aí, o que acontece? Quando você investe numa qualidade desse tamanho, você imagina o quê? Claro, não é todo dia que um time de grande qualidade vai ganhar só na diferença técnica. Há alguns dias em que ele vai ganhar realmente ali na base da pressão, na base do sufoco, mas também com a qualidade entrando em campo. E o Atlético, em vários momentos, conseguiu entregar isso com o Turco. E eu acho que até a última derrota, a última vitória em casa no Brasileirão, foi muito isso contra o Fortaleza, né? Saiu perdendo por 2-0, com justiça, e conseguiu virar um jogo. Talvez tenha sido a única virada do Atlético, pelo menos que eu me recorde. Mas o Atlético virou como? O Atlético virou na base do sufoco, mas na base da qualidade, né? Eu continuo não concordando tanto. Eu acho até sacanagem com o Turco falar que o Atlético só ganhava por causa da qualidade do elenco. Não era só por causa da qualidade. Pra mim, o trabalho do Turco era melhor do que o trabalho do Cuca hoje. Sim. A gente precisa dar os méritos pro Turco. É isso que eu tô dizendo. Mas com o Turco, sabe por quê, quando não existia com o Turco, a gente percebia uma entrega maior de qualidade. Talvez aí possa ser o diagnóstico do que o Romano falou, de que a relação dos jogadores era... Mas o individual aparece se o coletivo está dando certo. Aí com o Turco isso não conta, com os outros conta. O problema é que o nível de comparação, o patamar de comparação do Atlético do Turco era o campeão de tudo de 2021. Agora a gente está vendo que a comparação não era essa, não deveria ter sido essa. Porque hoje é o Atlético do Cuca e que consegue ser muito pior do que o Atlético do Turco, que tinha 5 derrotas em 45 jogos. E o Atlético do Cuca, se eu não estiver enganado, tem 5 derrotas em 9. Nos últimos 9. O Atlético do Cuca não acontece. Nós temos um excesso de boa vontade com o Cuca, e ele tem todos os méritos, porque foi o maior treinador da história, um 2021 espetacular, mas o fato é, o trabalho dele de 22 é muito pior que o do Turco, e o nível de comparação do Turco, às vezes vinha até a covardia, era sempre o Atlético de 2021. A gente precisa reconhecer um pouquinho de qualidade naquilo que o Turco apresentou no Atlético e reconhecer de vez que o problema não era 100% ele. Está escancarado. Dar o braço a torcer. E, aliás, deixa eu fazer um registro aqui, porque, se eu não me engano, foi você falou e o Alexandre falou várias vezes. Gente, esse Atlético de 2021 foi fora da curva. Não espere um Atlético igual... Porque eu vi muita manifestação de torcedor. Ah, mas com o elenco que nós temos. Primeiro que o elenco foi enfraquecido. Agora eu vou fazer uma defesa aqui do Turco. Não quero ser advogado do diabo, não. O Turco enfrentou muita lesão.
Muita lesão. Ele não contou com o Zarate praticamente. E muita saída de jogador. Sim. Ele perdeu o Dylan Borreiro no melhor momento em que ele encontrou a forma do Dylan jogar. O Savarino. O Savarino. O Keno estava machucado. Enfim. Ele o Zarate e o Vargas o Zarate e O Dodô não jogou com ele. Exatamente. Dodô não jogou Aí com ele ele. descobriu o Rubens. Conseguiu revelar um menino da base que o atleta não revela há muito tempo. Exatamente. E ele não teve a chance de trabalhar com os reforços que o Atlético imaginava que iriam produzir Também não teve a chance. O Pedrinho, o Gemerson, o Allan Kardec e o Pavon. Ele não conseguiu fazer isso. Agora, em termos de América, eu ouvi, não me lembro quem acabou comentando, e não sei o que vocês pensam, parece que o América, ele meio que fez uma correção de rota em termos de planejamento para o ano que vem. O América viu que fase de grupo de Libertadores é muito pesado, ele não tem condição de ter um elenco grande, e isso acabou pesando muitas das vezes. O América teve muita lesão mesmo, e isso acabou atrapalhando o trabalho do Wagner Mancini. E eu ouvi algumas pessoas, e eu não me lembro quem me falou agora, que foi o seguinte, que o América avalia como muito positivo uma ida para a Sul-Americana. Que para ele acredita que pode avançar mais numa Copa Sul-Americana do que numa Copa Libertadores. Qual que deve ser o objetivo do América, na opinião de vocês? É a Libertadores para ficar com pré e aí decisão a cada momento? Ou uma Copa Sul-Americana em que ele vai ter projeção, uma competição internacional, que ele pode ter chance de avançar até a mais fases aí na competição? O que você acha, Alexandre? Olha, o Romano, eu acho que o América fez um movimento certíssimo nessa permanência do Wagner Mancini, não só pela qualidade do Wagner Mancini, do trabalho dele, isso aí todo mundo que acompanha o futebol brasileiro sabe disso, que o Wagner Mancini é um ótimo treinador. Mas eu acho que esse movimento do América, ele foi muito importante, tá? Porque apesar da derrota do América pro Cuiabá, e o América na próxima rodada tem um jogo também muito difícil. Ceará sábado. Isso, o América joga aliás, contra... a sequência dele é Ceará, depois Fluminense. Isso. Tem Flamengo ainda. Mas independentemente disso, Romano, o que acontece? Qual cenário a gente tem para a Série A do ano que vem? Vamos pegar as classificações atuais da Série A e da Série B. O cenário que a gente tem com o momento é a troca de Cuiabá, Avaí, Atlético de Goiás e Juventude por Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Então, a tendência é de que a briga contra o rebaixamento de 2023 vai ser muito mais complicada do que a de 2022. Pelo menos são clubes de grande massa de torcedores, né? E isso faz diferença Vasco, nessa briga. Bahia, Cruzeiro com SAFs, né? Podendo ter investimentos. O Grêmio com uma situação financeira mais boa, tranquila. Então, o que acontece? Esse movimento do América, eu vejo como fundamental, não é nem pensando em Libertadores ou em Sul-Americana, eu vejo ele fundamental como preparação para uma Série A que tem tudo para ser muito mais difícil do que essas duas que o América disputou e conseguiu se salvar. Porque eu acho que o América não cai mais. Com esses 39 pontos que ele já tem. Pela pontuação e pelo desempenho. E pelo desempenho, exatamente. Eu acho que o América não corre risco de rebaixamento, está hoje na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Só que ele vai viver em 2023, não sei se vocês concordam, uma situação muito mais complicada nesse objetivo principal que a gente coloca dele, que é não cair, né, do que ele viveu este ano e do que ele enfrentou até no ano passado, quando ele conseguiu uma grande arrancada e uma recuperação excelente no Brasileirão, saindo da zona de rebaixamento para o G8 e vaga na Copa Libertadores. Então, eu acho que esse movimento do Mancini foi fundamental para isso, tá? A gente não sabe ainda o que vai acontecer, como que esses times vão chegar à Série A, mas, de toda forma, ainda tem esse ponto que o Edu destacou, das SAFs de Bahia, de Cruzeiro e de Vasco. A tendência é que a tarefa principal do América na Série A do ano que vem seja muito mais difícil do que foi nessas duas temporadas. E eu acho que o América, ele sai na frente nessa temporada, primeiro pela manutenção do Wagner Mancini, como vocês falaram, e pela qualificação do elenco, né?
O América vai entrar o 2023, se mantiver boa parte desse elenco, a base do elenco, um elenco muito mais forte. E com ele podendo escolher os jogadores, né? Que até agora ele não montou elencos no América, ele pegou o elenco já formado. É o Wagner Mancini participando da montagem do próximo elenco e terminando uma temporada com um elenco bem mais qualificado que os anteriores. Se você pegar os times que estão subindo, o Simões citou, Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia, o América tem um elenco mais qualificado que todos eles. Tem um time melhor do que todos eles. Talvez o Grêmio, em termos de investimento ali, que mais se aproxime. Então ele acaba saindo na frente. E então acho que entra 2023 com um planejamento muito melhor do que nas últimas temporadas. Há um acerto, uma correção de rota, como você disse, Romano. Em relação à sua pergunta, Libertadores ou Sul-Americana, eu acho que as duas são excelentes para o América. Agora, para o América ter a certeza da Sul-Americana, ele tem que focar a Libertadores. Se o América jogar a reta final do Brasileiro focando a Libertadores, certamente ele vai jogar no mínimo uma Sul-Americana. Agora, se ele for para a reta final se contentando com Sul-Americana, ele pode ter problemas aí até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, foque na Libertadores. Para ele, a gente está sempre a Libertadores. Sempre a Libertadores. Mas para ele, hoje, em termos de planejamento, e até diante do cenário, isso que eu ia te perguntar. Cenário que foi montado pelo Alexandre. Se é melhor pré-Libertadores ou fase de grupos da Sul-Americana? Libertadores, não tem conversa. Para mim é fase de grupos da Sul-Americana. Eu acho que para a organização da temporada, exatamente, para o planejamento da temporada, vocês vão abrir mão só para planejar de uma Libertadores para planejar uma temporada. Mas é porque eu acho que o objetivo principal do América é ter uma sequência de Série A. E pensando nesse objetivo principal de Série A, tá, você pode usar o início da temporada como uma pré-temporada, que é o que faz quem tem fase de grupos de Libertadores e de Sul-Americana, sem precisar ter esse ganho físico muito rápido, né? E é uma coisa que acontece para jogar os mata-matas da Copa Libertadores. O estadual começa mais cedo, tem o estadual começando mais cedo também, dia 15 de janeiro. Isso. Então, assim, são embora as férias sejam antecipadas, né? Porque a Série A tem a última rodada dia 13 de novembro. Mas tem essa situação. O América vai começar a temporada de 2023 mais organizado, com um treinador ideal, com um elenco muito mais forte. E a gente está falando de um América que começou a temporada de 22 com um treinador que talvez não fosse ideal, um elenco longe de ser o ideal, jogou Libertadores, jogou fase de grupo de Libertadores, avançou em Copa do Brasil e está de novo brigando por Libertadores. Se ano que vem ele vai chegar mais estruturado, gente, mas ele tem que jogar Libertadores. Mas ele teve problemas, o desgaste muito grande para os jogadores. E eu tenho mas vai entrar 23 com um elenco mais qualificado, mas eu tenho outra dúvida. Melhor. Aí o que vai acontecer? Eu acho que com esse movimento de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco voltando à Série A, tá? Eu acredito que o mercado vai estar mais difícil para o América. Muito. Porque o que vai acontecer? Ele vai ser inflacionado. Porque são times de um poder econômico muito maior do que, por exemplo, esses 4 que estão hoje na Série A e estariam caindo para a Série B. O Cruzeiro, o Vasco, o Bahia, até pela SAF, o Grêmio pela situação financeira, e isso vai fazer o quê? Isso vai inflacionar o mercado. A gente viu a América fazer movimentos muito interessantes, como o Pedrinho, por exemplo, né? Everaldo, que de repente são jogadores que, no nível deles em 2023, eles podem estar no radar desses grandes clubes que estão voltando. Em termos de vitrine e tradição, poder econômico.